no Evangelho de São Mateus, não Marcos, no capítulo 11. Não, no capítulo 10. Glória a Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, verso 46. Queremos agradecer, todos nós queremos agradecer a oração que os irmãos fizeram por nós, pela nossa casa, pelo nosso pastor. Vocês que estão aqui no presencial e online, muita gente orando, muita gente clamando. Eu percebo que ainda tem gente orando. Por que, pastora, que a senhora percebe? Porque nós estamos sendo sustentados, irmãos. E isso é fantástico. Você percebe que a sua força, Geusa, ela não é sua. Ela está sendo enviada do céu sobre a sua vida. E isso, irmãos, a gente só tem que agradecer. E a gente não tem um presente para dar para cada um, mas a gratidão do nosso coração diante de Deus, ela é verdadeira. Tomara que você nunca precisa de um milagre, mas se você precisar dele, que o Senhor te conceda, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, verso 46. Olha que passagem linda. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse inquieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Feche seus olhos por um momento. Querido Espírito Santo, hoje é uma noite muito especial de quarta-feira, nesse culto do milagre. A gente olha, Senhor, a massa. A gente conhece alguns mais perto, outros de longe, mas o Senhor não. Quando o Senhor nos vê, o Senhor olha o nosso interior. O Senhor vê o tamanho e a seriedade da nossa necessidade. Fale conosco nesta noite. Quebra, Senhor, o jugo na nossa vida e nos põe em liberdade, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu tenho tanta coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas tenho tanta coisa. Teve um ano, eu sei que tem muitas pessoas que nos assistem online, pessoas que nos acompanham e que depois mandam mensagem: olha, eu ouvi o que você falou, viu, pastora? Olha, eu vi, prestei atenção no que você falou. Então você percebe a seriedade, a responsabilidade da gente falar a verdade. Porque às vezes eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, mas só é a verdade. Mas a verdade que liberta, a verdade que faz a diferença é a verdade da palavra de Deus. Amém, irmãos? Hoje, lá no prédio onde eu moro, eu sou muito amiga dos meus porteiros lá. A gente conversa bem, brinca bem. E hoje ele falou assim: ô pastora, tem um presente aqui para o pastor. Falei: espera um pouquinho que eu já vou buscar. Mas a senhora tem que vir mesmo, porque eu escutei a senhora pregando lá no culto, o que a senhora ia fazer nos pés dele. Falei: mas ó. Falei: mas não é que ele ouviu mesmo? E eu achei graça, porque naquela noite de muita angústia, de tristeza até que nós estávamos, e eu falei aqui para os irmãos, e eu quero deixar aqui uma coisa registrada, irmãos. Ninguém pode ser o que não é. A gente não pode querer ser o que a gente não é. Mas a gente não pode deixar de ser quem a gente é. E cada um é um. E o Senhor, Ele nos ama. E Ele nos respeita do jeito que a gente é.
E o que eu faço então com a minha natureza? Põe ela nas mãos de Deus e o Senhor melhora ela, vai transformando ela. E eu tenho esse meu jeito, às vezes, lembra que eu conto para vocês que quando eu vou visitar uma casa e eu vou junto com o pastor tem vergonha de ir comigo, porque eu entro na casa das pessoas assim, ó, meu Deus, que coisa mais linda! Eu vou batendo palma, eu vou vendo detalhes, eu vou vendo decoração, eu vou fazendo, e o pastor assim... Tipo assim, contenha-se, né, Lourdes, por favor. Porque homem, com todo respeito a vocês, homem, vocês olham e falam assim, muito bom, legal, legal. Nós não, nós queremos falar de detalhes, queremos falar de cores, nós queremos saber como é que você comprou, como é que você pagou, você tem que contar história. Irmãos, mulher é assim, é verdade ou não é? Então aí os homens têm que ter uma paciência, e às vezes aquilo que eu falei agora no começo, às vezes a gente não tem, e às vezes por causa de coisas tão bobas, tão insignificantes, sai cada racha, irmãos. Ou lá na sua casa não tem essas coisas? Ah, aqui não tem o quê? Eu vou morar na sua casa, e aí eu vou ver se tem ou se não tem. Aí você vai falar assim, olha, como a pastora é de Deus, ela sabe das coisas. Não é só que a gente é de Deus e sabe das coisas, é que nós somos pessoas iguais. Nós temos necessidades diferentes, mas vivemos as mesmas coisas. Você dá um glória a Deus aí, por favor? E isso é muito sério. E eu contei aqui naquele dia, eu falei, olha, hora que o pastor voltar, ai, mas eu vou mimar tanto ele. O que eu falei, irmão? Naquela mesma noite, o pastor estava no quarto com um acompanhante. Não mandaram mensagem para o acompanhante, pastor, olha o que a pastora está falando lá no culto, lá da Piracicaba, que ela vai beijar os pés do pastor. O pastor ligou para mim no dia seguinte, falou, Lourdes, aquilo que você falou está valendo. Eu falei, mas que coisa! Irmão, olha, você está percebendo? Por que eu estou te falando isso? Porque nós somos pessoas que nós temos que rir, irmãos. Eu estava falando no início agora sobre frutos do Espírito. Falei sobre paciência. Mas parece, pastor Juninho, que alegria também é fruto do Espírito. E eu quero perguntar para você, você tem conseguido se alegrar? Você tem dado boas risadas? De quem, pastora? De você mesmo. Ria de você, ria da sua casa. Você está feliz com a sua família? Ah, podia melhorar. Ah, não estou falando disso. Estou falando de estar feliz, grato pela sua casa, pelos seus familiares. Irmãos, não busca, não foca em perfeição, porque ela não existe. Foca em parceria, em companheirismo. Isso é legal, Walter. Você saber que você tem alguém do seu lado que é parceiro. É assim que fala? É parceiro, não é? Você tem alguém com lealdade ao seu lado. A hora que você está chorando, a pessoa fica olhando para você com vontade de chorar, mas não chora, sabe? Porque nem sempre você consegue chorar. Mas a Bíblia diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E há muitos anos, eu li uma mensagem de uma menininha. Ela se chamava Júnia. E ela chegou na casa dela, ela falou, mamãe, eu vou visitar o meu amigo hoje. Vou visitar. Eu vou lá visitar ele, porque ele está muito triste. A mãe dele falou, você foi ou você vai? Eu já fui, mamãe. Você foi visitar o seu amigo? Fui. Mas filha, o que você falou para o seu amigo? Nada. Mas você foi visitar ela, você falou o quê? Não falei nada. Ela só estava triste. O que você fez? Só chorei. Fui lá, chorei e voltei. Irmãos, quando eu li isso, não parece que é bobo? Mas depende como cai a mensagem. Depende o dia e a hora e a situação que você está vivendo. Aquela palavra tira de você do seu natural. Eu disse, é verdade. A gente tem que olhar para as pessoas e se alegrar com elas e chorar com elas também. Irmãos, e às vezes sabia que é mais fácil a gente chorar com as pessoas do que se alegrar? Às vezes a gente não tem disponibilidade ou disposição de se alegrar com a conquista do nosso próximo. Você já adquiriu uma casa própria? Quando você adquire uma casa própria, você tem que fazer festa. E às vezes as pessoas ficam assim, ó. Conseguiu como?
Que jeito que conseguiu isso aí? Não me importa como, o importante é que conseguiu. Se vai pagar em 20 anos, em 30 anos, não importa. O que importa é que fez os trâmites lá, Deus agiu e lembra, escreva essa palavra na sua mente e no seu coração. Milagres não se explicam, milagres se vive. Traz isso para a sua vida. Escreva, faz ali um papel, põe no seu espelho, põe na sua vida, na sua Bíblia, na sua agenda. Milagres não se explicam, milagres se vivem. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos a multiplicação dos pães, irmãos, uma multidão enorme, que só contava 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eles não tinham para onde mandar comprar pão e peixe, não tinha onde comprar comida. Jesus chama eles, os discípulos vêm com uma estratégia: Senhor, despede esse povo cedo, porque nós não temos como dar o que comer para eles. Jesus olha para eles e fala assim: olha, irmãos, como é importante a gente estar em Jesus. Marcelo, olha o que a palavra diz no Evangelho de João. O Evangelho de São João, Jesus fala assim, Kátia, se vocês estiverem em mim, Jesus falando, e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e isso vos será feito. Ou seja, irmãos, quando os discípulos vieram e disseram assim: Senhor, manda a multidão embora, não tem onde a gente comprar pão, comida para eles, vai ficar tarde. Jesus fala assim: dai-lhes vós de comer, dai-lhes vós. Eles disseram: mas nem que se a gente tivesse muito dinheiro, não tem onde comprar comida para toda essa multidão aqui, não tem. Eles se esqueceram por um momento de que eles estavam diante de quem podia todas as coisas. Ainda bem que isso não acontece com a gente, né, irmãos? A gente nunca esquece a quem nós amamos. A gente não esquece a quem nós servimos, né? Nós sabemos que Deus, Ele é provedor, não é, irmãos? Só que de vez em quando a gente pensa que a gente está sozinho. Às vezes, irmãos, Satanás, ele é tão ardiloso que ele quer jogar na nossa mente, no nosso coração, que o milagre é só para os outros, não para a gente. Não. Milagres não dependem do meu sobrenome. Milagres não dependem de onde eu moro. Milagres não dependem do meu saldo bancário. Milagre depende da graça, do favor, do amor que eu não mereço. É uma conquista. No livro de Romanos diz assim a palavra no capítulo 8: aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por amor a nós, não nos dará com ele todas as coisas? Todas as coisas, irmãos, é aquilo que eu e você precisamos. Nós estamos vindo de uma campanha de 12 dias de bênção. Nós não temos graças a Deus, né, irmãos, que nós não temos uma luz de cristal aqui. É luz de cristal que fala? É bola de cristal. Nós não temos uma bola de cristal para falar sobre o nosso futuro. A única coisa que a igreja cristã tem é o poder da palavra. E a palavra diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, às vezes, o inimigo ele quer jogar na nossa mente que a palavra é mentirosa. Ele quer colocar dúvida em nossos corações. Mas isso o Senhor fazia antes, não agora. Só que a palavra diz assim, Ele é o mesmo. Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo, Célia, ontem, hoje e eternamente. Eu não tenho preocupação com as gerações futuras, porque nós não sabemos. Jesus pode vir agora? Pode. Mas a gente pode ir embora e Ele vir só daqui a um tempo? Sim. E os que estiverem aqui vão se manterem firmes. Por isso que a igreja tem que estar firmada, embasada, não em modismo, irmãos, porque a moda, o momento, ela passa. A Bíblia diz assim, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que diz a palavra? Ensine a palavra às crianças, para que quando elas crescerem, elas não venham se desviar. Mesmo você, pai e mãe, que tem ensinado a palavra, ou ensinou a palavra para os seus filhos quando pequenos, aí eles cresceram,
Eles tomam outras decisões. A vida é feita de situações. As coisas não acontecem num passo de mágica. Não é assim, ó, a minha vida vai ser assim, 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 assim. Não, esse controle não está em nossas mãos. O planejar é nosso, mas o efetuar, ele é do Senhor. Por que então que nós nos reunimos? Por que então que nós oramos? Para que as misericórdias nos cerquem, para que o Senhor nos livre do dia mau. Mas eu amo ao Senhor, eu vou ter dia mau? Vai, mas quando estiver passando pelo dia mau, praga nenhuma chegará à tua casa. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairá à tua direita, mas tu não serás atingido. Pastora, isso quer dizer que eu não vou morrer? Vai. Lázaro não morreu? Ele ressuscitou. Ele está vivo até hoje? Não, ele morreu. Ele viveu a ressurreição num período de milagres. Deus vai trazer ressurreição na sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Tudo na nossa vida, Gabriel, é para a glória de Deus. Nada do que eu e você estamos vivendo, irmãos, não fica se achando muito não, viu, irmãos? Não fica achando que você é a pessoa, é o pessoa que você não é. Falei isso hoje com minhas meninas. Cinja os lombos, sejam humildes, viva cada momento como se fosse o último, porque o nosso amanhã, ele não é nosso. Elas regalam os olhos, que elas quase caem da cadeira. Mas não é verdade, irmãos. Eu falei essa semana com uma moça ontem, uma senhora, eu nem a conheço. Não sei nem o nome dela, não sei. Qualquer hora dessa eu vou me encontrar com ela. Eu disse, quando a gente é jovem, mais jovem, entendeu a mensagem? Você não usa um monte de coisa, porque você é cheio de complexo. Não põe blusinha sem alça, ai meu braço é feio, eu não gosto. Não põe uma sainha bonitinha para baixo do joelho, aí não gosto, meu joelho é feio. Não prende o cabelo, aí me detesto de cabelo preso. Não uso, ou não usa nada, ou usa tudo. Ou se acha, ou não se acha nada, ou se acha tudo. Entendeu a mensagem? Aí chega lá na frente, vai chegar lá na frente, vai falar, meu Deus, quanto tempo eu perdi da minha vida. Preocupada com o que iam pensar e falar de mim. Para. Me veio agora em memória, eu vou contar. Quando eu cheguei em Piracicaba, há 8 anos, eu passei por um momento de desligamento de um povo. Então eu estive junto com um povo que eu amei e amo e vou sempre amar, que é os moradores da cidade de Peúna. Pessoas que eram membros da nossa igreja, e pessoas, amigos da cidade, que eu vou guardar para sempre no meu coração, para sempre. Então houve um desligamento, e eu fiquei muito triste, irmãos. Não porque eu vim para cá, e não porque tinha um desafio, porque eu não queria deixar apego. Ainda bem que aqui ninguém sofre disso, só eu que sofri. Aí quando eu cheguei aqui, você sabe que eu não tenho muitas roupas, eu tenho poucas roupas. Aí as pessoas falam assim, a senhora tem muito? Sim, não tenho, tenho pouco. É que eu estou ali. Aí eu fiquei, irmãos, eu caí só em usar roupa preta. Se eu não estava de preto, eu estava de cinza. Se eu não estava de cinza, eu estava de marrom. Mas eu não prestei atenção. Era o meu estado de espírito. Eu estava entristecida. Então você imagina a minha família? Você imagina como o meu marido me via? Você imagina como as minhas meninas no auge, se preparando para casar? Porque elas vieram para a cidade aqui e quiseram casar. Olha que situação. Acho que é por isso que eu não gostei muito de vir, queria que elas ficassem lá. Chegou aqui, todo mundo começou a querer casar. Falando em casar, o Felipe está assistindo? Ô Felipe, você está aí, hein, filho? Graças a Deus que passou os 12 dias. Deus te abençoe, que a sua recuperação seja perfeita. Fica quietinho, fica calmo e daqui a pouco você está aqui com a gente, viu? Um beijo no seu coração. Não é nem no seu pé, no coração. Deus o abençoe. Irmãos, aí eu não prestei atenção, né? Não me atenei. Um dia eu abri lá meu armário, eu coloquei uma roupa colorida. Quando eu cheguei na igreja, os irmãos, nossa, como a senhora está bonita. E colocaram umas fotos aí. Aí eu recebi uma mensagem, graças a Deus,
o período de luto da senhora passou. Olha como as pessoas estavam me vendo. As pessoas entenderam que aquele estado de eu não colocar colorido, que eu só usava roupa neutra, preto, marrom e cinza, mesmo. E disse assim, ainda bem que o luto passou. Aí eu me atendei e falei, peraí, é verdade. Às vezes inconscientemente, às vezes a gente se enterra vivo. Às vezes a gente não precisa nem morrer para se enterrar. A gente está vivo morto. Compreende o que Deus está querendo falar com a gente? Às vezes nós estamos num relacionamento e estamos achando que estamos abafando. E o nosso relacionamento está gritando, socorro, socorro. E você está assim, ó, fica quieto aí, que agora não é só a hora. É sim. A gente só tem o hoje e o agora, irmãos. Você que namora, namora direitinho. Se o seu namorado começar a pedir prova para você, mas quem ama dá prova, quem ama dá prova. Dá uma prova para ele, como diz o pessoal aí. Dá uma linha para ele, manda ele embora. Ou se a menina também, né, irmãos? Porque às vezes não é só o menino que quer prova, né? Às vezes a menininha chega ali também toda cheia de graça, você olha, que anjinha, que anjinha. A hora que a menininha chega perto, a menininha fala assim, quero prova que você me ama, então. E o menino está lá assim, não, mas eu sou de Deus, sou de Deus. A menininha, quero prova que eu sou de Deus. Parou! Olha Deus falando. É que a gente vai atingindo uma maturidade, a gente esquece do conflito que os jovens têm. Porque o mundo dá a impressão que hoje pode tudo. Não é que dá a impressão, pode. As pessoas não se guardam mais. As pessoas não se resguardam mais. E aí falam assim, mas é normal, é comum para nós. Mas para Deus não, irmãos. Para Deus não. Deus é Deus de princípio. Ele é Deus que Ele leva as coisas sérias. Quando um rapaz e uma mulher se deitam, eles fazem uma aliança. Quando Deus olha para um homem e para uma mulher que se deitam junto no ato sexual, Deus os vê agora como um só. E como é que se faz? Se um ano está com um, outro ano está lá na outra, quem é? Quem é? Nós não temos uma identidade. Aí temos problema com o inferno, ficamos bravos com o diabo tem culpa? Tem porque ele começa a reger essa situação, mas sabe a decisão de escolha de quem é? É nossa. Nesta noite eu estou falando com uma igreja inteligente, eu estou falando com um povo que ama ao Senhor, e que tem princípios, põe a sua casa em ordem. Se você é um homem que namora, noivo, e diz, pastora, mas a gente já tem esse ato, a gente já tem esse comportamento. Irmãos, põe a sua vida em ordem. Põe a sua vida em ordem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, ele é morte. E não necessariamente morte morrida, ele é morte de sonhos, de projetos. Mas por que eu oro e o céu não se abre? Por que eu me santifico e a bênção não vem? Existe desobediência. A desobediência impede a ação de Deus na nossa vida. E quando eu sou casado e eu não só acho uma mulher bonita, eu olho, eu cobiço e eu desejo, isso é adultério. Isso é muito sério e a gente tem que fugir disso. A mulher também. Não é só o homem, irmãos, é para todos nós. Vigie a sua mente, vigie os seus olhos. A Bíblia diz assim, se os seus olhos te condenarem, tira eles para que você suba ao céu. Não necessariamente tirar, mas a gente tem que se converter. E o que é conversão? As pessoas pensam que conversão é mudança de igreja, é deixar de ser católico e passar a ser evangélico, é deixar de ser evangélico e passar a ser budista. Não, conversão é mudança de atitude. Eu estava indo em uma direção, eu não me encontrei, agora eu ouvi a palavra, eu mudo de direção. A Bíblia diz assim, olha, o homem que confessa o seu pecado e o deixa, ele alcança a benevolência. Ele encontra o quê? O favor do Senhor na sua vida. E olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos, no texto que nós lemos em Marcos capítulo 10. Que havia um homem em Jericó, à beira da estrada, mendigando, pedindo esmola. Eu não sei o que você sente. Eu não sei qual é a sua atitude diante de alguém esmolando. Tem pessoas que tiram até o que não tem e dá. Outros fazem de conta, não, eu não vou fazer isso, eu não vou. Mas se você sair dando esmola para todo mundo que está pedindo, irmão, você não faz nem para você. Não é verdade? Mas nesse caso, era um homem cego.
que era posto à beira da estrada para esmolar. E ele já tinha ouvido dizer sobre Jesus. E Jesus foi brilhante. Ele passou por ali em Jericó. E quando Jesus estava passando, ele ouve barulho de multidão. Ele ouve alvoroço. E ele pergunta certamente para alguém: o que se passa? E alguém olha e diz assim: é Jesus o Nazareno. Ele está passando aqui. Ele veio fazer uma cruzada de milagres. Ele veio fazer uma cruzada de maravilhas aqui. O cego falou assim: Jesus, aquele que cura os cegos, aquele que cura os surdos, aquele que coloca de pé os paralíticos, aquele que perdoa pecados, ele está passando por aqui. Sim, está, fica quieto aí, fica aí. Ele disse: eu não posso, pastor Edinho. Ele disse: eu não posso ficar quieto. Ele pôs a clamar. Ele usou a arma que ele tinha. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu não sei qual é o tamanho da sua necessidade, mas seja ela qual for, não te cale, clame, peça. Ah, pastora, mas eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha, senão essa situação, ela pode te engodar, ela pode te matar. Mas se você gritar e clamar, o Senhor vai vir em seu favor, e você vai ver que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele é Deus para todos aqueles que o invocarem. Não está escrito no Evangelho 7, Mateus 7,7: pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que bate abre, e o que busca acha. Irmãos, isso é para todos que o buscam. E nesta noite nós estamos aqui numa noite de milagres. Qual é o tamanho da disposição que eu e você temos de buscar o nosso milagre? De repente, irmãos, não é um milagre físico. De repente não é uma cegueira como deste homem. De repente é uma situação, um desconforto familiar. De repente é um desconforto, uma insatisfação pessoal. E você quer que todo mundo dê conta da sua insatisfação. Ninguém vai dar. É entre você e Deus. Existem coisas que só é entre nós e Deus. E quando o cego, eu ia falar paralítico, quando o cego começa a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, as pessoas diziam: fica quieto, por favor, não incomode. Jesus para e diz: quem é? Quem é que está clamando? Quem é que está gritando desse jeito? Disseram assim: é um pobre cego ali na beira da estrada. Aí Jesus fala assim: olha isso, chamem-no, chamem-no. Eu não aguento essa palavra. Chamem. Salinho, vou falar uma coisa para você, para todos vocês. Esse final de ano, eu sou convertida desde muito menina. E eu já vi muitos milagres acontecerem. Porque a gente acredita, porque o Senhor manifesta, porque Ele é bom. E já vi isso. Mas esse final de ano, eu precisei de um milagre. E eu achei que a minha força estava muito pouca para alcançar o meu milagre. Aí, meus filhos me deixaram um pouco só. Eles queriam ficar comigo. A Bruna com o Lucas longe, mas a Marcela com o Felipe me cobriram assim, ó, juntaram. Eu disse para eles: pode ir, me deixa. E eles ficaram preocupados. Eu falei: me deixa, eu preciso. E eu juntei a minha pouca força. Só vou contar isso em 1 minuto, em 1 segundo só. A minha pouca força. Eu tenho assim na minha sala, meu sofá é um sofá pequeno, e no meio da minha sala eu tenho um puff gostoso que a gente põe o pé em cima. Eu me debrucei nele. E quando eu debruço nele, eu digo: Deus, você vai acreditar no que eu vou te falar? Eu disse assim: Deus, eu sou a Lourdes. Eu estou precisando de um milagre, mas eu não sei falar. Não tenho força para pedir. A minha estrutura está muito pouca. Eu não tenho o que pedir.
Não lembro de mais nada. Não lembro de mais nada. A presença de Deus encheu a minha casa. O poder de Deus, isso é para você. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você diz assim, eu sou pequeno demais, não vai dar para mim. O Senhor fala, então deixa, agora é comigo. O Senhor veio ali, e o Senhor me tomou, irmãos. E eu comecei a cantar para Deus. Você começou a cantar. Comecei a cantar para Deus o que Ele era para mim. Comecei a dizer para Deus, um dia, alguns anos, o Senhor falou assim comigo: eu posso fazer. Eu disse, eu sei que o Senhor pode. Eu falei, mas eu preciso que o Senhor queira. E aí a palavra veio assim, que o Senhor pode, eu sei. Se o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas que tu podes, tu podes. Então fica claro aqui, a nossa força é pouca, mas o Senhor não depende da nossa muita força. Ele precisa da nossa fé, da nossa disposição em acreditar que Ele pode todas as coisas. Quando os discípulos vão lá e falam assim, anima-te, homem, anima-te. Anima-te para aquele pobre homem esmolando, anima-te, o mestre te chama. Ele toma uma atitude. A atitude que ele tomou mudou a história dele. Ele abriu mão da capa que ele tinha sobre ele. Que capa era essa? Capa que o protegia do sol e da chuva. Capa empoeirada, capa suja, que estava ali na beira da estrada, esmolando. Ele tomou uma decisão. Se o mestre está me chamando, eu não preciso mais dessa capa. Nesta noite de milagres, se você acredita em milagres, se você quer um toque da grandeza de Deus na sua vida, está na hora de você tirar alguns amuletos da sua vida. Tira a sua capa. Você não é um coitado, você não é uma coitada, você não é o menor da sua casa, você não é o mais pobre da sua família. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para a disposição que há no nosso espírito em acreditar que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. Naquele momento o cego, ele abre mão da capa, ele joga fora, ele diz, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais da comiseração das pessoas, eu não preciso mais da esmola das pessoas, eu vou diante de quem pode mudar a minha história. Irmãos, quando ele joga a capa e ele chega até a presença de Jesus, a Bíblia diz que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E ele diz, Senhor, irmãos, olha o segredo. Às vezes a gente está reunido, mas a gente não sabe o que quer da vida. A gente não sabe o que quer para nós. Olha o milagre aqui chegando aqui, dá uma olhadinha aqui. Olha o milagre aqui, ó. Olha o milagre chegando aqui, ó. Olha que coisa bonita. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. 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 Pode sentar, meus irmãos. O pastor esteve... não vou falar nada. Vou terminar a mensagem. Vou terminar, irmãos, porque senão ainda sobra para mim ainda. Fala assim, não era para você falar daquele jeito, mulher?
Quando o cego chega perto de Jesus e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele não fica pensando, ele sabe o que ele quer. Ele disse: eu quero ver. Nesta noite eu pergunto para você: o que você quer de Deus? O que você precisa de Deus para a sua vida? Ah, pastor, eu precisava de um dinheiro. Peça para Deus te dar um dinheiro. É tão duro a gente ter uma situação financeira atrapalhada. Satanás, ele é ardiloso, irmãos. A Bíblia diz que a função de Satanás é matar, é roubar e destruir. E se Satanás puder prender uma família, ele prende por gerações. Existem filhos que já viram seus pais presos. Não estou falando de preso de cadeia só, preso em situações financeiras. E às vezes ele olha para ele e ele fala assim: mas parece que eu estou vivendo o que meus pais viveram. Não, quebra isso. Como que eu quebro isso? Vai para Jesus, diga para Deus isso. Fala: Senhor, eu não quero viver o que os meus avós e os meus tataravós viveram. Eu sou uma nova pessoa em Cristo. Eu tenho coisas novas na minha vida. Jesus pergunta ao cego: o que queres? Eu quero ver. E eu pergunto para ti nesta noite: o que você quer? Você quer um milagre? Você quer uma providência? Você quer uma oportunidade? Você quer deixar de pagar aluguel? Quer ter uma casa própria para ter um pouco de paz? Peça para Deus. Você quer ter um casamento abençoado, não perfeito, mas um casamento firme? Peça para Deus. Você quer seus filhos de volta? Você quer sua família estruturada? Chore para Deus. Fala para Deus o que você quer e não abra mão, não recue. Fique firme e os milagres virão sobre nós. Vou orar, vou parar. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Vinícius, abaixa só um pouquinho para mim. Feche seus olhos na presença de Deus. Mas não pare, Vinícius, não pare. Continue. Aleluia. Aí no seu lugar, onde você está, coloque a mão na altura do seu coração. Hoje é uma noite especial de milagres. Você precisa de um milagre, você quer algo. Você quer ter alegria. Você quer adquirir os dons, os frutos do Espírito. Não queira todos de uma vez, não. Vai um por vez. Orabás. O Senhor visitou, Senhor, na estrada, o cego, o pobre cego, e o libertou, e o curou pela fé. Nesta noite, Senhor, nós somos o teu povo. E nós estamos aqui para dizer que Tu és o nosso Deus, o amado da nossa alma, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Os irmãos que estão aqui no presencial e online, que estão precisando de um milagre, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão presas debaixo de uma capa. Nesta noite, em nome de Jesus, essa capa seja tirada. Recua essa capa, essa religiosidade, esse masoquismo, essa cadeia, essa maldição, essa prisão, saia da mente desta família. Esta vida seja tocada, seja liberta. Tenha bom ânimo, família. Tenha bom ânimo, tenha coragem. O Senhor fala contigo nesta noite. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor,
Confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.